Olá, muito boa tarde para você. O Manchetes Noticidade desta quinta-feira está no ar. E a gente começa essa edição com um assunto que gera polêmica: de quem é a responsabilidade dos cachorros que ficam nas ruas. Infelizmente, é cada vez mais comum a gente encontrar animais abandonados. Veja a reportagem. Basta andar um pouco e ver que eles estão por aí, no meio da rua, nas calçadas, sem cuidados, comida ou água. A falta de responsabilidade de alguns donos aumenta o número de cachorros abandonados nas vias públicas. Bilu era um deles. Vagava pelas ruas até ser adotado temporariamente por seu Cícero. Alimento e carinho não faltam. Os amigos do aposentado também ajudam. É uma força-tarefa, é ração, água. Até cobrir ele à noite, a gente cobre dia de chuva, tira ele do relento quando tá, deixa ele no abrigo. É desse jeito aí. Bilu passa a maior parte do tempo na praça, no Jardim Piratininga, onde recebe atenção. Seu Cícero lembra do dia em que ele apareceu no bairro assustado. Ele foi atropelado, entrou no desespero, caiu num riozinho aqui, quase morreu afogado. Aí o pessoal tiraram ele de lá. Tiraram, cobriram ele, né? E era à noite ainda, com chuva. O aposentado não tem dúvida de que os cuidados salvaram a vida do animal. Se não desse cuidado dele, acho que já seria morto já há muito tempo já. A Zoonoses de Sorocaba informou por meio de nota que não existe nenhuma lei que obrigue a entidade a resgatar esses cães. Somente aqueles que oferecem ou correm risco são retirados da rua. De acordo com o responsável pela Delegacia de Proteção aos Animais de Sorocaba, não existe lei que puna severamente quem abandona os bichinhos. A lei, ela não é rígida, não é uma lei que impõe uma pena severa. Ela impõe uma pena de detenção, né? E é acrescida de 1/6 se ocorre evento morte. Mas, de qualquer maneira, a pessoa responde criminalmente pelo ato que cometeu. O Ministério Público de Sorocaba arquivou a representação que pedia uma investigação de supostas irregularidades na contratação emergencial de atendimento na área da saúde entre a Prefeitura de Araçoiaba da Serra e o Instituto de Saúde e Meio Ambiente. No parecer, o promotor público Orlando Bastos indica que não havia como cobrar à Prefeitura outra conduta, senão adotar uma medida urgente. Ele está ainda que não encontrou qualquer indício de má-fé, desvio ou favorecimento. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes e, de acordo com o IBGE, só no Brasil existem aproximadamente, olha só, 15 milhões de diabéticos. Você vai saber agora o que esta doença silenciosa pode representar para a sua saúde. O diabetes é uma doença crônica e ela começa de forma insidiosa no organismo da gente. Ela, quando é o diabetes tipo 2, que a gente está dizendo, que é o diabetes do adulto, ela começa já ali para os seus 30, 40 anos de idade, trazer algumas alterações no metabolismo do açúcar, né? O açúcar que a gente tem no sangue, que não é o açúcar do açucareiro, começa a se acumular, né? Esse açúcar pode vir dos amidos, dos carboidratos, né? Do arroz, da batata, das frutas. No começo, o organismo tenta compensar essa situação produzindo mais insulina, que é o hormônio que o pâncreas faz para tirar esse açúcar do sangue. Chega um momento que esse equilíbrio não é mais suficiente. O organismo não consegue suprir essa resistência à ação da insulina. A insulina não consegue mais cumprir o dever dela e o açúcar começa a acumular no sangue. Pode trazer várias complicações, entre elas dificuldade em circulação dos membros inferiores, dificuldade em sensibilidade dos membros inferiores, e isso pode dificultar então o reconhecimento da pessoa por uma lesão que ela fez no pé, por um pedregulho, por exemplo, que estava no calçado. Chega a situações como essa. Com o tempo, isso vai trazendo também dificuldade para cicatrização e defesa do organismo naquela região. Diabetes ainda é a primeira causa de amputação no Brasil. Então isso ainda ocorre, a gente não pode deixar de alertar o paciente sobre isso, e a pessoa tem que ter a consciência de que ela está sob o controle dessa situação. Atividade física, alimentação, abandono dos maus hábitos, como bebida alcoólica, o cigarro também pode prejudicar. Isso é fundamental. Mas lógico que você precisa ter um acompanhamento médico. Agora a gente vai ver quem pode desenvolver o diabetes e os principais sintomas que ele representa.
Podem desenvolver o diabetes pessoas com familiares que já tenham a doença, pessoas com idade acima dos 45 anos, com excesso de peso ou obesas, com pressão alta, colesterol elevado e ainda mulheres que já tiveram filhos com mais de 4 quilos. Sintomas do diabetes: urinar frequentemente, inclusive à noite, muita sede, aumento do apetite, perda de peso mesmo se a pessoa comer de maneira excessiva, cansaço, vista embaçada e ainda infecções frequentes. Agora olha que legal, a cidade de Salto realiza hoje, até às 4 horas da tarde, uma ação para lembrar o Dia Mundial do Diabetes. O evento vai ser na praça 15 de novembro, lá serão realizados testes de glicemia e também pressão arterial, tudo de graça. Agora a previsão do tempo, quinta-feira de sol e tempo aberto na região. Em Sorocaba hoje as temperaturas variam entre 15 e 27 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades. Em Salto de Pirapora, as temperaturas variam entre 15 e 27 graus. Mesma máxima registrada em Boituva. Jundiaí tem mínima de 16 graus. Já em Tapetininga, a mínima será de 15 e máxima de 26 graus. E olha, amanhã é comemorada a Proclamação da República, feriado, e por isso muitos serviços públicos não vão funcionar. Em Sorocaba, as unidades básicas de saúde e a policlínica vão estar fechadas, só reabrem na segunda-feira. A opção para quem precisar de atendimento são as unidades pré-hospitalares e a Santa Casa. A opção de lazer nesse feriado são o Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros e também os demais parques ecológicos que permanecem abertos durante todo o feriado. E por conta desse fim de semana prolongado, mais de 1 milhão de veículos devem passar pelas rodovias da região. E a dica para o motorista é que evite os horários de pico, que começa hoje entre as 4 da tarde e 11 horas da noite e também amanhã, entre as 7 da manhã até as 3 horas da tarde. E para pegar a estrada, é bom que o motorista faça também a revisão do veículo, até para evitar a dor de cabeça. E quem traz as dicas é o repórter Pedro Leão. Veja. E essa manutenção que a gente vai mostrar agora é conhecida como preventiva. Se esses itens não forem bem avaliados, a viagem pode sair bem cara. E aqui ao meu lado está o Orlando Neto, que é gerente de assistência técnica. Orlando, o que a gente tem que avaliar primeiro no motor? Pedro, é importante avaliar no motor o nível de óleo. Ele não pode estar abaixo do nível, ele não pode estar acima do nível. Isso pode prejudicar o funcionamento do motor. É importante também verificar o nível de água, tá, do sistema de arrefecimento, que é o que refrigera o motor. O fluido, tanto de freio quanto fluido da direção hidráulica, tá? É importante verificar os filtros de óleo do motor, o filtro de ar do motor também para um bom funcionamento. É importante não faltar água no sistema do limpador de para-brisa. Isso daí, num dia chuvoso, durante a viagem, pode dificultar aí a visibilidade do condutor do veículo. Os faróis, o que a gente precisa observar nos faróis? Os faróis, nós temos que verificar o foco, se ele está correto. Se não temos nenhuma lâmpada queimada, é importante a luz indicadora de direção, que é a seta, e o pisca-alerta, tá? Para, em caso de algum possível incidente, ele ter que parar o carro e ter como sinalizar para outros. E os pneus? Os pneus, ele não pode estar com desgaste irregular, seja lateralmente ou deformados, tá? Na banda de rodagem que é a sua volta. Isso aí pode prejudicar a frenagem do veículo. Ok, obrigado pelas informações. Nolan, é com você. Obrigado, Pedro. Dicas importantíssimas. Já ouviu falar em um poste inteligente? É uma invenção dos alunos do SESI de Sorocaba para monitorar enchentes. E olha só, o mesmo grupo participa com o projeto da primeira etapa seletiva de um torneio de robótica em Itapetininga. Poste é o que não falta, mas você tem ideia do que seria um poste inteligente? Rapaz, um poste inteligente? Eu não tenho nem ideia, cara. Aqui tem alguma câmera que vai ajudar a melhorar o funcionamento do farol, alguma coisa assim? Não tenho a menor ideia disso. Bom, o projeto de um poste inteligente já existe. Foi criado por estudantes de uma escola de Sorocaba do bairro Vila Barão. A intenção é ajudar o motorista a evitar alagamentos. A ideia surgiu de vários casos de enchentes na região da Praça Lions, em Sorocaba. Aliás, é ali mesmo que o aparelho ficaria.
10 alunos do 6º ao 9º ano participam do projeto. Gustavo explica a invenção. Esse é o projeto PI, Poste Inteligente. Nele existe um sensor que detecta quando o nível da água está sendo elevado e avisa para a Central de Monitoramento de Trânsito de Sorocaba, que é a URBS, e para os painéis eletrônicos, e no painel eletrônico aparece uma mensagem para o motorista alterar sua rota. E a Central de Monitoramento de Trânsito pode ir até o local para gerenciar o trânsito. Eles pesquisaram para desenvolver o poste inteligente. A ideia já foi apresentada na URBS. A URBS acredita que isso daí é viável e poderia ser até patenteado, porque hoje é mais manual e não tecnológico. Esse projeto vai participar de uma competição internacional que tem como tema a fúria da natureza. A ideia é fazer com que os alunos criem soluções para evitar esse tipo de catástrofe. Além do invento do poste, todo mundo precisa montar um carro-robô para cumprir as metas dessa maquete, que simula várias situações com diferentes pontuações. Por exemplo, o avião para existir em uma área segura, o tsunami, que seria esses pontinhos azuis, recolher o hominho para uma área segura, daí a gente recolheria e colocaria na base para depois levar. E não tem controle remoto, não é mágica não. O carro segue tudo que Vinícius programa no computador. Daí ele tem vários blocos, como bloco de mover, bloco de motor, bloco de esperar e blocos de sensores. E quando você clica nesses blocos, ele vai aparecer um menu que você pode regular, por exemplo, a força, o quanto ele vai andar ou a sensibilidade dos sensores. É difícil, é um trabalho que exige paciência e dedicação, mas é bom quando dá certo. A parte mais legal é quando você vê que tá dando certo, você vê o robô fazendo as coisas que você programou, é uma coisa bem legal. Parabéns aos alunos pela criatividade. Outras notícias da região você acompanha às 7h15 no Noticidade com Simone Marqueto. Fique agora com o Futebol Esporte Show. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau.